Oferecimento Sesc. Nós aqui pedimos licença, né, Cabelo, pra iniciarmos esse bate-papo com a Mariela Opitz, que é a nossa anfitriã, né, hoje aqui, né? Pra quem não sabe onde a rádio fica, né? Ela fica na casa dos Opitz, né? Exato. A gente tem muito orgulho de continuar um legado de amor por esse lugar, porque a gente ama estar aqui. Bem-vinda, Mariela. Muito obrigada, é sempre um prazer poder entrar aqui na minha casa, que agora é de vocês, né? Casa que a Clube já se alocou há 7 anos, se não me engano. Eu acho que é mais ou 18. menos isso aí, né? Eu acho que é 7 né? para 8 anos, acho que é isso mesmo, já, isso mesmo. E que muito nos enche de orgulho, né? Enche os nossos olhos, né? Com o Belo Jardim, como nós já falamos aqui no primeiro bloco, né? E que a Mariela, então, está aqui hoje para falar sobre esse tema tão pertinente, né? Tão importante, verdade. o Setembro Roxo, a saúde no geral, né? Saúde mental no geral, enfim. Autora de best-seller, inclusive, né? A Mariela. Um livro para colaborar aí com outras famílias, né? Como não ver, né? É, O livro lançado pela exatamente. Mariela, eu acho que é importante a gente falar, né? Obviamente a gente tá aqui no mês de conscientização sobre o mal de Alzheimer, né? E eu queria que tu primeiro falasse da tua relação com isso tudo, né? Pro nosso ouvinte, que não te conhece, muita gente conhece, a gente não fala só pra Canela, obviamente, né? Mas queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua relação com a doença do mal de Alzheimer, né? Eu não sei se o termo tá certo, como é que tu pode falar? Não, tá certo, é a doença de Alzheimer, a gente fala doença de Alzheimer, e na verdade a minha relação é uma relação longeva, né? A minha mãe foi paciente da doença de Alzheimer durante 15 anos, nos deixou há 2 meses atrás, e isso me deixa bem emocionada, na verdade. Mas nós aprendemos a conhecer a doença de Alzheimer a partir do diagnóstico da minha mãe. Foi uma coisa surpreendente para nós na família, nós não tínhamos conhecimento nenhum da doença e, na verdade, a alteração de comportamento, a perda de memória recente, ela vem um pouco mascarada como um sintoma, assim, talvez de depressão, ou que as pessoas confundem com envelhecimento normal, e a gente foi pego de surpresa, na verdade é isso. Nós fomos os filhos, eu, meu irmão e a Andressa, nós fomos pegos de surpresa. Foi tão surpresa que me levou a me interessar muito pelo tema. Sim. E ao me interessar muito pelo tema, uma coisa que eu gosto de falar, eu escrevi o livro Viver Sem Saber, Relatos de Amor, Dor e Humor sobre a doença de Alzheimer, para não me esquecer do que eu estava vivendo com a minha mãe. Porque, na verdade, eu falo que eu troquei de mãe e eu não queria ter trocado. Sim. Né? Então, assim, a minha relação com a doença de Alzheimer é uma relação longeva, a partir de um diagnóstico com a minha mãe. Aprendi demais com isso, e acho que o livro ele tem o intuito de colaborar com outras famílias que se deparam com esse diagnóstico. É um livro leve, é possível conviver, dá para trocar de mãe e continuar amando imensamente essa mãe, né, que nos deixou e que deixou um legado tão bonito de amor e de carinho, né, que deixou uma história para contar. Então, essa é a minha relação e ela vai perdurar por muitos anos, né? Agora eu assumi esse propósito, assumi esse compromisso. Então, que é belíssimo, por sinal. Essa é a minha relação com a doença de Alzheimer. A gente chegou em setembro, né? E setembro é um mês mundial da conscientização. Queria que tu falasse a importância, não apenas de toda essa ação que tem, mas também de como que tu vê hoje a sociedade lidando com isso. O que eu percebo, né? Primeiro, acho que eu fico à vontade de primeiro falar localmente o que aconteceu, e foi muito bacana no sentido assim, quando eu abri essa voz, muitas outras pessoas abriram a voz para dizer: a minha mãe também tem Alzheimer, o meu pai também tem, o meu tio também tem, o meu avô, como se fosse vergonhoso poder falar sobre isso, sabe? Então hoje eu vejo que o tema está mais aberto, o tema está mais inclusivo. A gente pode conversar sobre Alzheimer, inclusive conversar cada vez mais, porque esse assunto vai ser uma pauta permanente. Não tem como fugir dele, né? O mês de setembro, ele é conhecido mundialmente como o mês de conscientização da doença de Alzheimer.
E, inclusive, esse ano, a campanha da ABRAS, que é a Associação Brasileira do Alzheimer, a chamada é pergunte sobre demência, pergunte sobre Alzheimer. Para esse assunto vir à tona na sociedade, para as pessoas conhecerem cada vez mais. Né? Não pode ser um tabu. Muito pelo contrário, a gente tem armas na nossa mão hoje para prevenir isso, né? O diagnóstico precoce, enfim, tantas outras coisas que podem ser feitas para que o número diminua. Embora a tendência, em função da longevidade, sendo a demência a mais comum de todas as doenças, aumentar. Eu acho que tu tem algumas falas muito pertinentes, né? E uma delas é a gente não jogar pra baixo do tapete, né? E eu acho que as pessoas, como tu falaste, né? Tu encontrou outras pessoas que te falaram, elas precisam compartilhar isso. Eu acredito que o teu livro tem essa função, mas as pessoas precisam conversar sobre, né? Não dá pra te trancar num ambiente, por exemplo, só familiar disso. Muitas vezes uma dor do lado pode te ajudar em algum momento, em alguma questão que tu não tá sabendo resolver, né? Sem dúvida, porque não há como negar que a doença, ela é uma doença que pesa no sentido de exige muita atenção e muito cuidado da família. Acho que tem fases da doença de Alzheimer que, de fato, né, tem muitas matérias e livros sobre o estresse do cuidador, né? O quanto passa a ser difícil determinadas situações do dia a dia. Então, assim, se eu divido contigo a minha dor, é como se a gente diminuísse um pouco a tua e diminuísse um pouco a minha, né? Então, acho que esse é o papel também do livro, acho que esse é o papel de todo esse movimento que se faz aí durante o ano, para que esse assunto seja colocado em cima da mesa e a gente possa falar sobre ele abertamente, sem tabus, e incluindo essas pessoas, né? Porque o importante é que esse idoso ele continue participando em sociedade. Claro. E que o familiar não esconda ele, que o familiar não recuse ele, né? Que ele continue dentro das limitações dele, estando conosco o máximo de tempo possível. É uma história que nos emociona, né, Cabelo? Porque todos nós vamos chegar lá. E tomara que possamos chegar com saúde, né? Mas é uma situação que está sujeita a acontecer com todos nós. Ninguém está livre, né? Ninguém está livre. E como é que foi pra família, Mariela? Assim, quando vocês, de fato, identificaram isso na tua mãe. E como é que foi pra vocês lidar nesses 15 anos, como tu citaste, com essa característica? Eu acho que a gente adotou uma característica de leveza. Eu acho que a gente adotou, passado o susto inicial, acho que a gente adotou essa característica de não tornar mais difícil o que já estava difícil, né? Porque se tu consegue trabalhar com determinada leveza, humor é muito importante, né? Amor misturado com a dor, sim, mas assim, que o convívio fosse o mais leve possível, o máximo de tempo possível que a gente conseguiu. Então, acho que eu digo que a minha mãe continuou nos ensinando até quando ela não podia mais falar nada, né? Ela continuava nos ensinando. Que legal. A gente tem tempo, né, Léo? A gente podia falar mais tempo, porque eu acho que é um assunto muito pertinente. Mas antes da gente encerrar, eu queria que tu falasse, acho que uma questão importante sobre os números hoje, né? Sobre como que tá, não sei se no Brasil, fora, o que tu tem para me trazer disso, por exemplo? Tem muita gente hoje no Brasil, a gente tem alguma avaliação de potencial, de números, de quantas pessoas hoje são acometidas indireto ou indiretamente por isso? A gente tem números bem assustadores, né? Na verdade, no Brasil, a gente tem 1.200.000 casos atualmente. Fora o que eles chamam de subnotificações, quer dizer, aquelas pessoas que não receberam atendimento, que estão demenciadas e que não têm o diagnóstico. E por ano no Brasil se fala em torno de 100 mil novos casos. Então essa curva, ela é uma curva ascendente, né? Ela é uma curva ascendente. E no mundo, até resgatei hoje de manhã, porque eu estou sempre atualizando, são 55 milhões de pessoas no mundo com a doença de Alzheimer. E desses 55 milhões, 70%, porque assim, 70% são diagnosticados com a doença de Alzheimer. Porque tem algumas, né, demências, e vocês sabem, Parkinson, afronto temporal, corpus de Levy, que são outros tipos de demência que estão nesse número. Mas 70% é
Alzheimer. Até o Bruce Willis, que tá sofrendo, se não me engano, é o afronto temporal, né? Exatamente. O que eu percebo, assim, é que bacana personalidades como ela, como ele, e que a família tá envolvida trazendo isso para a sociedade. Porque parece, assim, que... Não, que... né? que não se pode falar, né, de mazelas. Não, tem Faz que falar. parte, né? Faz parte da vida, a gente é humano, né? Ninguém é super-herói, né? Faz parte da vida. E aí tem alguns cuidados, né, Mariela, que talvez sejam importantes, né, pra tentar prevenir. Minha mãe lá em casa, ela é a rainha de não deixar a gente raspar as panelas com colher de ferro, porque diz ela que dá Alzheimer, né? Não sei se é lenda, se é verdade, mas tem alguns cuidados, assim, que podem já ser adotados desde agora. Eu e o Cabelo, por exemplo, a gente já quer começar a se prevenir pra, quem sabe, lá na frente... talvez não passar por isso, né? Tem alguns cuidados que sejam, assim, cientificamente comprovados que funcionam? Tem, sem dúvida nenhuma. E, na verdade, isso está na nossa mão hoje, né? Na verdade... Já começa hoje. O nosso cuidado é a partir de agora, né? E quem não começou está em tempo de começar. Sim. Né? Então, assim, os principais fatores que são elencados aí pela Organização Mundial da Saúde: alimentação saudável, atividade física permanente. Sim. Sono, né? O sono é o grande restaurador do cérebro, né? Um bom sono é o que restaura o nosso cérebro para o dia seguinte. Temos que dormir mais. Temos que dormir bem. Melhor, dormir bem, né? Dormir bem. Qualidade de sono. Qualidade de sono. Relacionamento social, quer dizer, aquelas pessoas que têm aquele temperamento mais reservado ou que não gostam, né, de conviver socialmente. Não é legal, o que a gente precisa é estar com as pessoas, né? Então, relacionamento social é muito importante e, naturalmente, aqueles fatores de risco que acompanham a saúde das pessoas e que as pessoas têm que monitorar, que é pressão alta, diabetes, obesidade, sabe? Cardiopatas. Isso, na verdade, dentro de um contexto de saúde tem que ser monitorado o tempo inteiro, né? De alguma forma tem que ser monitorado. Então, a prevenção, ela tá na nossa mão, Léo. E começa já desde agora. Começa desde agora. Não dá mais pra postergar isso, né? Queria te mandar um abraço aqui que o Felipe Costa, Dr. Felipe, mandou querido. aqui, ó. Diz pra Mariela que o Dr. Felipe mandou um abração pra ela, baita querida. Querido, um outro pra ele, um nosso médico querido aí, o Dr. Felipe. Isso aí, que legal. 9:01, a gente já tá assim caminhando pro fechamento do nosso bate-papo, né? Eu dei uma pesquisada aqui na internet, alguns perfis, né? Já que a Mariela falou sobre terem lidado com leveza na situação familiar, né? Tem alguns perfis que também tentam trazer a realidade, né? De quem tem com essa leveza. O @obomdoalzheimer, da Cláudia Alves Silva, né? É um case faz bem um legal. grande trabalho, sim. O @memórias de Alzheimer também, um perfil bacana. A Fernanda Frank é uma influenciadora que acho que é cuidadora profissional e também traz ali no dia a dia dela o trabalho que ela faz como cuidadora com pacientes com Alzheimer. Então são alguns perfis na rede social que podem ajudar também a gente a se conectar um pouco mais com esse público, né, sem dúvida nenhuma. E agora, só antes da gente encerrar, eu queria só chamar a atenção para a semana que a gente começa em Gramado, no dia 24, Ótimo. que é a semana de conscientização de 24 a 30 de setembro. E aí eu vou mandar a programação para vocês. Todas as programações são abertas à comunidade, toda a programação de forma gratuita. E esse ano tem umas novidades assim na programação, que é um torneio de beach tênis, por exemplo. Que massa. Porque está comprovado que esportes de raquete são grandes preventivos para a demência. Ó, eu tô me precavendo, então pelo menos isso eu tô bem, cabelinho, né? Então vai ter todas as categorias no torneio. Vai ter um passeio no lago, lá no Rita Beer, chamando a atenção para a causa, com toda a participação da Prefeitura de Gramado e da Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, eu vou mandar a programação, que começa no dia 24 e encerra no dia 30, 100% gratuita, aberta à comunidade. E o legal é também, assim, todas as ações revertem para a causa. Então, no torneio de beach tênis, por exemplo, que a inscrição é R$50, a doação vai ser para o Lar de Idosos lá de Gramado, Maria de Nazaré. Ótimo. Então, vamos trabalhar para divulgar aí para o pessoal participar também. Legal. Nossa, que legal. Mais uma aqui, ó. Tem que
trazer mais essa participante aqui que tá nos ouvindo, mais uma participante aqui no nosso WhatsApp, a Vir Faquin. Também tô ouvindo essa maravilhosa sogra do meu filhote, puro conhecimento. Ela mandou aqui, ó. Querida Via. Amo ela, vocês arrasaram. Ai, que bom, que legal receber esse carinho das pessoas. É uma causa que transpira amor, né? Total, então, né? a gente dá amor e recebe amor, é isso, né? É na verdade. Até porque vocês são pessoas muito legais. Muito obrigada. Isso ajuda muito. Muito obrigada. Que dia marcamos a próxima vinda da Mariela aqui? Ela escolhe, né? Aquela é da casa, literalmente. Literalmente ela é da casa. Esse quarto aqui, que era o quarto do meu pai e da minha mãe, né? Não tem como eu não me emocionar de estar aqui com vocês. E fico muito, muito feliz, assim, muito honrada de ver essa casa aberta, iluminada, ver essa casa recebendo pessoas. Foi assim que a gente foi criado aqui, né? A minha irmã outro dia escreveu, logo que a minha mãe faleceu, que era uma casa que estava sempre com a porta aberta. E era isso mesmo. Essas janelas aqui a gente pulava às vezes de madrugada. Então, eu tenho muitas memórias e é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Aguardamos ansiosamente a tua próxima vinda. E aí a gente prepara 2 blocos pra conversar com calma, né? Tudo que temos aí pra trocar com a Mariela. Obrigado por hoje. Imagina, eu que agradeço. Parabéns foi um prazer. pelo livro. Muito obrigada. Até a próxima, Mariela. 9h05, a gente vai pras últimas informações pra dizer tchau, né, Cabelo? Só pra dizer tchau. GJR e as últimas informações.